A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 37, nos versículos de 1 a 29. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro, por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Estamos tratando novamente sobre a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, a Arca da presença de Deus, da proteção de Deus, da glória de Deus. Então ela é revestida de ouro, ela é revestida de madeira de acácia. E eu tenho dito para vocês como esses materiais eram nobres, e a escolha desses materiais é uma forma de indicar, vamos dizer assim, o quanto Deus é sagrado, santo, poderoso, majestoso. Nós terminamos o capítulo de ontem falando sobre isso, de que a escolha dos materiais demonstra, vamos dizer assim, a importância, o valor. É uma forma que a sociedade, que a cultura, que as pessoas entendem. Quanto mais caro, mais refinado, mais valioso, mais tu valoriza, mais importância tu dá. Então Deus queria que o povo entendesse que a arca, ela era preciosa. Ela era de ouro, ela era de madeira de acácia, sim, porque ela era uma referência do próprio Deus. A arca simbolizava o próprio Deus, a presença de Deus no meio do povo, a proteção de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus. 6. Fez também o propiciatório de ouro puro. Fez também quem? Bezalel, que a gente está acompanhando este personagem. Bezalel. Fez também o propiciatório de ouro puro de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Também já expliquei sobre o propiciatório. Era uma tampa que cobria a arca da aliança, a arca do testemunho. E esses querubins são os anjos, né? Seres celestiais, seres da parte de Deus, que eram considerados anjos protetores, que estavam guardando a arca. E eles estavam nessa posição, assim, um de frente para o outro, com as asas. Então, isso também é uma referência para nós. A presença de Deus na nossa vida nos guarda, nos protege, nos livra do mal. Aquele que cuida de nós não dorme, não pisca. Ele não se distrai. Ele cuida de nós sempre, o tempo todo. Ele tem um compromisso, uma responsabilidade
uma paternidade. Ele nos livra do mal, nos protege, nos guarda, nos cuida. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Acampa-se. Quer dizer, ele fica ali, cuidando, até quando a gente está dormindo, ministrando, instruindo, aconselhando. Tudo isso para que a gente entenda, e o povo de Israel também entenda, a presença de Deus. Essa foi a forma didática que Deus utilizou para que eles entendessem. Eu estou no meio de vocês, eu estou habitando com vocês, mas eu sou santo. Vocês têm que se achegar a mim de uma forma igualmente santa. Temor de Deus. E aí por isso todos esses detalhes, todas, vamos assim, essas precauções para que não houvesse nada humano, nada que profanasse. 10. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor da largura de 4 dedos e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos, para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras, as suas taças, em que seriam oferecidas as libações. Então, mais uma vez, o material escolhido é um material que remete à majestade, à glória, o poder, à santidade de Deus. E aí tu pensa, né? A mesa dos pães da proposição. Também já vimos. Então agora a gente está recapitulando, né? Porque a palavra de Deus, quando ela repete alguma coisa, é para dar ênfase. Então o que a gente entende? Os pães da proposição. O que é pão? Pão é alimento, é provisão, é sustento. E nós precisamos do pão físico, mas nós precisamos do pão espiritual, que fortalece. O que nós estamos fazendo aqui? Comendo o pão espiritual, porque estamos lendo a Bíblia. Estamos com a Bíblia aberta. Estamos compartilhando a palavra de Deus. Eu sempre peço, pega a tua Bíblia, pega um caderno, pega uma caneta, anota, sublinha, pausa o vídeo, ouve o que Deus está te falando, tenha esse tempo na presença de Deus. Então, isso é se alimentar. Quando tu come os pães, né, tu tá te alimentando. E nós sabemos que pão na Bíblia é uma referência ao Senhor Jesus, porque ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por que tem pessoas que estão morrendo em vida? Porque elas não se alimentam da palavra de Deus, porque elas não se enchem da palavra de Deus. Eu quero trazer a esperança, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é que tu traz a memória que te dá esperança? Com a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo nos fará lembrar. Mas para que o Espírito Santo possa lembrar, tu tem que ler, tu tem que te alimentar. Tu tem que te alimentar para que aquilo ali faça parte de ti e te fortaleça. E assim tu possa crescer, né? E a gente viu no outro capítulo, e ensinar a outros, quer dizer, tu recebeu
aquilo que tu recebeu que tu vai compartilhar. Então, tu compartilha o pão, tu compartilha a palavra, né? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é pão que nos alimenta. E aqui, claro, a gente já viu os pães da proposição, eles eram uma forma sagrada, uma forma de indicar o povo de Deus, as tribos de Israel, né? Eram 12 pães da proposição. E eu sempre falo para vocês que o número 12 simboliza a igreja, simboliza Israel. E de novo, o ouro, a acácia, os materiais valiosos, sagrados, para valorizar a presença de Deus. O caráter sagrado de tudo que estava dentro do santuário. 17. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Aqui é a perfeição, né? O Espírito Santo na nossa vida nos aperfeiçoa. A luz que nos ilumina é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Então, tu vê que tinha 3 de um lado e 3 do outro. Esse 3 sempre é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Número 3, a Trindade. Então, olha que interessante, ó. Tu recebe luz de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Quem é que te ilumina? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é um todo. É perfeito, é completo e é de ouro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Então a gente, cheio do Espírito Santo, uma só peça com o mesmo, unidos com Deus, selados por Deus. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro, as suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Então, o candelabro simboliza a luz, simboliza o próprio Espírito Santo. Em nós, uma só peça de ouro batido. E aí fala a quantidade, 34 quilos de ouro puro. Esse é o candelabro. Valioso, poderoso. 25. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Eu já falei para vocês, né? Chifres é autoridade, é poder. Revestiu-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres.
Pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate de ambos os lados. Por essas argolas foram passados os cabos para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Mais uma vez, madeira de acácia e ouro. E aqui nós temos que pensar o que é o altar do incenso. Nós não queimamos incenso. Nós não acreditamos no poder do incenso. Isso aqui é uma... Tava demorando para eu falar, né? Simbologia. Acho que é uma das palavras que eu mais usei em Êxodo. É uma simbologia das orações. O que tu vai fazer num altar? Tu vai sacrificar no altar, tu vai ofertar no altar, mas tu vai falar, interagir, adorar no altar. Então, vamos assim, orações dos santos sobem até Deus. Então, o altar do incenso recebia uma simbologia, as orações. Quando nós estamos orando, nós estamos adorando a Deus e aquilo que a gente está pedindo, clamando, contando, compartilhando com Deus, está subindo. Tanto que às vezes quando a gente fala assim, a oração bateu no teto, quer dizer, o incenso não subiu. Porque tu não falou do teu íntimo, tu não falou do fundo do teu coração. Tu não orou em nome de Jesus? Ou tu não tem fé? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que quem chega diante de Deus tem que ter fé. Tem que acreditar que Ele tem poder, que Ele é galardoador, que Ele recompensa, que Ele pode. Então, este altar do incenso com esses chifres simboliza isso. Tu vai levar as tuas orações para alguém que tem poder, para alguém que tem domínio, para alguém que tem força, para alguém que é capaz de resolver. Por que a gente ora? Porque a gente acredita, porque a gente tem fé, porque a gente crê, porque a gente confia, porque a gente espera que Deus nos ouça. Então, a simbologia do incenso são as orações. E santidade, ó, o ouro. Ouro. Tu está na presença de Deus. Tenha reverência. 29. Fez também óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro segundo a arte do perfumista. Nós também vimos a receita do óleo o óleo sagrado para unção e o incenso aromático puro segundo a arte do perfumista. Vimos no capítulo 30 sobre isso. Então, o óleo sagrado, a unção, o incenso aromático, tudo isso apontava para a presença de Deus, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. O Messias, ele foi ungido. Os reis eram ungidos. O sacerdote era ungido. Todo o tabernáculo, o santuário, o mobiliário, os objetos, tudo era ungido. O que quer dizer isso? Consagrado, separado, santificado ao Senhor. Nós somos ungidos. Este óleo nos cobre, ele é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos garante que nós somos de Deus. O Espírito Santo em nós testifica com o nosso espírito que nós pertencemos a Deus. Então, o óleo é sagrado, a unção de Deus sobre as nossas vidas, o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos ungindo, nos preparando, nos santificando, nos aconselhando, nos ensinando.
o óleo sagrado da unção.